Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pergunte a Mari. Estou aqui para compartilhar com vocês algumas situações, algumas histórias que foram enviadas para mim no Pergunte a Mari. Como vocês já sabem, aqui no destaques do Instagram tem um destaques que você pode enviar a sua mensagem. Essa mensagem chega até mim e eu vou gravando vídeos aqui para o IGTV, né, trazendo algumas luzes aí, algumas sugestões, né, algum apoio em relação a essas histórias. As histórias, elas são contadas, né, por escrito, então a gente tem às vezes um pedacinho da história e para dar sugestões às vezes mais específicas eu precisaria conhecer a história inteira, né? Mas como isso não é possível, a gente vai então, assim, trabalhar com uma lógica dentro das situações, né? Então eu vou responder situações que chegam e que eu vejo que são muito comuns, assim, o que a gente pode trazer sobre a luz da educação com respeito sobre essa história, né? Então eu queria começar com esse de hoje, né, com a questão do bater. Muitas pessoas escrevem falando que os filhos, principalmente filhos pequenos, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, estão batendo. E a grande maioria dessas pessoas escreve que essas crianças não têm o exemplo em casa, né? Que não são famílias que batem, que são famílias que tentam conversar. Então, por que será que essa criança está batendo, né? Então, é muito importante a gente entender por que isso acontece, né? O que está por trás desse comportamento, qual que é a necessidade por trás desse comportamento, para que a gente possa ajudar essas crianças, né? A primeira coisa é a gente entender que isso é algo muito natural nessa idade, né? A criança pequena, ela tem o corpo como canal de comunicação, né? Então, não existe outra maneira dela nos comunicar que ela não gostou, que ela tá frustrada, que ela tá irritada, que ela tá cansada, que ela tá com sono, que ela tá com raiva de alguma coisa que aconteceu. Ela não consegue verbalizar isso, né? Mesmo uma criança de 3 anos que às vezes já fala bem, ela tem dificuldade de verbalizar essas emoções, né? E às vezes a gente acha que é só a gente dizer assim, não bate, não pode bater, que tá resolvido, e às vezes a gente fica angustiado, que eu vejo muito nas perguntas, às vezes a gente dizer assim, olha, eu já falei não sei quantas vezes que não pode bater e ele continua me batendo. Me ajuda, Mari, o que eu posso fazer para ele parar, né? Então a gente pensar que, na verdade, esse desafio é uma grande oportunidade para a gente ensinar as crianças a administrar suas emoções, a lidar com as suas emoções, né? Então não é só sobre não bater, mas sim sobre o que fazer com essas emoções, né? Então quando uma criança pequena começa a reagir e começa a nos bater, a gente precisa validar os sentimentos dela, né? E dizer o que a gente está percebendo. Então, às vezes, eu como mãe, eu como pai, percebo por que aquela criança está, né? Porque ela foi frustrada, porque eu não deixei ela pegar alguma coisa que ela queria pegar, ou não dei alguma coisa que ela queria, ou porque eu estou falando para ela parar de brincar, ou porque ela já está cansada, ou porque ela já está irritada. Enfim, eu percebo talvez o motivo, né? Ou mesmo que eu não tenha certeza, eu posso tentar sugerir, né, o motivo. Mas vamos supor então que essa criança tenha ficado frustrada, tenha ficado com raiva, né, e ela começou a me bater. Então eu posso dizer para ela, olha, a mamãe tá vendo que você tá frustrado, que você tá cansado, que você tá irritado, né? Tô vendo que você não gostou dessa situação. Eu te entendo. Muitas vezes eu também não gosto, né? Muitas vezes eu também me sinto frustrado, muitas vezes eu também fico com raiva, né? Mas a gente não consegue resolver isso batendo. A gente vai ter que descobrir uma outra maneira da gente se sentir melhor. Então, pessoal, quando eu valido o sentimento, mostro para a criança que eu a enxergo, que eu tô vendo, que eu a percebo, né? Mostro para ela que é normal. Então, não começo a colocar a criança como um extraterrestre que está tendo aquela atitude, porque é normal no sentido de, tá, tô vendo que esse é o seu canal de comunicação, né? Você ainda não amadureceu, você ainda está aprendendo a administrar os seus sentimentos. E que muitas vezes é normal aquele sentimento, né?
Eu tô dizendo normal no sentido do sentimento. É normal ficar frustrado, é normal ficar com raiva. Então, se eu mostro isso para a criança e que eu também me sinto assim, algumas vezes, eu me humanizo para a criança, né? Me humanizo, me coloco no mesmo lugar que ela. Não parece que eu tô lá distante, a perfeita que nunca sente nada, né? E a criança é que é difícil, ela que sente as coisas e não sabe lidar com as emoções. Então, quando eu admito para a criança que não, eu também me sinto assim, e aí na terceira parte eu trago, então, um foco nas soluções, né? Pensando o que a gente vai fazer diferente. Então, não é legal bater, não gosto que me bate, né? A gente vai precisar encontrar uma outra forma de você se sentir melhor. Né? Então vamos buscar isso juntos, né? Você está com raiva? Talvez te ajude a rabiscar um papel, talvez te ajude a dar uns soquinhos numa almofada, talvez te ajude a respirar, né? Talvez te ajude um colo, um abraço. Então a gente precisa oferecer sugestões para a criança lidar com aquela emoção de uma maneira diferente. Se eu fico só na insistência do não pode bater, já falei que não pode bater, ou das ameaças, né? Se você me bater de novo, tal coisa vai acontecer. A gente não está ajudando a criança a lidar com essas emoções. Eu estou só dizendo que não pode. E ok, a gente vai dizer que não pode, mas é mais do que isso, né? Mais do que dizer que não pode, eu preciso trabalhar com a criança essa questão sobre essa lógica assim, das emoções, né? De como olhar para essas emoções. Então, pessoal, sempre quando a gente tiver uma situação assim que uma criança pequena está tendo esse tipo de reação, é a gente entender, né, que não é por mal, não é para me atacar, não é para me desafiar, não é para me machucar, né? Eu preciso, claro, fazer um ato de consciência e de responsabilidade e checar se naquela família, naquela casa, naquele ambiente, se tem alguém, às vezes, batendo na criança e dando esse exemplo, vai dificultar um pouco as coisas, porque quando a gente bate na criança, ela entende que tudo bem fazer isso, né? Então fica difícil eu falar com a criança que não pode bater se eu bato nela. Mas se eu não bato nela, se não é esse o exemplo que ela tem, então a gente entender isso como um processo do desenvolvimento, um processo de comunicação. Né? Uma criança mais velha, que já sabe se comunicar bem, às vezes já tem os sentimentos um pouco mais amadurecidos, é um pouco diferente, né? No sentido de que ela já sabe se comunicar melhor, mas às vezes ela ainda não sabe administrar bem as emoções. Então, validar os sentimentos, que é isso que eu trouxe, né, da gente dizer o que a gente está vendo, dizer que a gente entende, dizer que às vezes a gente sente isso também, e buscar por soluções, é uma estratégia que ela pode ser aplicada em qualquer criança, de qualquer idade, né? Porque o nosso papel, o nosso convite, né, como pais e mães, é o olhar para os desafios como oportunidade de aprendizado. Né? Então não é simplesmente a gente eliminar, né, o que eu faço para a criança parar de bater. Sim, seria maravilhoso se eles parassem de bater, mas a gente está trabalhando com eles muito mais do que eu parar de bater, mas como lidar com as suas emoções e reagir de uma forma diferente. Então eu preciso oferecer para essa criança opções saudáveis, né, de lidar com essas emoções, mas eu preciso ajudar ela a lidar com essas emoções. Então, mais uma vez, não posso só dizer para de bater, não faz isso, não bate, não gosta ou ameaçar, porque isso não vai estar ajudando ela a lidar com as emoções. Eu preciso validar os sentimentos dela, colocar que isso não é legal, que essa não é uma forma interessante da gente lidar com os nossos sentimentos. Então, eu estou ensinando, eu estou colocando limite, não estou sendo permissivo, né? E nós vamos encontrar juntos soluções respeitosas para a gente lidar com esses sentimentos. Talvez você se pergunte, Mário, mas uma criança pequena entende eu falando isso? Pode ter certeza que sim, a criança entende tudo que a gente fala com ela. Uma criança pequena, talvez, justamente, ela não vai saber sozinha o que fazer com isso. Então, se eu falo, a gente vai ter que encontrar soluções respeitosas e não ofereço opções,
talvez ela não saiba o que são soluções respeitosas, né? Então, uma criança pequena, eu tenho que dizer isso e falar, talvez você queira respirar um pouquinho, talvez te ajude um abraço, talvez te ajude expressar sua raiva numa almofada, talvez te ajude a rabiscar um papel, talvez te ajude apertar um plástico bolha. Então, vou precisar oferecer opções, sempre perguntando se aquilo ajudaria a criança. Te ajudaria? Né? Então, esse é um trabalho de ensinar a habilidade de, primeiro, conhecer as minhas próprias emoções e, através desse conhecimento, desenvolver autodisciplina, né, e autocontrole. É lindo. Então, quando a gente olha para esses desafios como uma oportunidade de desenvolver habilidades de vida e habilidades sociais, tudo que está acontecendo se torna um pouco mais leve, né? Esses desafios continuam, mas a gente pode olhar para eles de uma maneira diferente, lidar com eles de uma maneira diferente. Então, pessoal, nesse vídeo eu queria falar sobre essa questão do bater e no próximo vídeo eu vou trazer outra questão, outra situação que as pessoas mandam aqui no Pergunte a Mari, tá bom? Um beijo e até o próximo.